Bom, mas aqui é que é o interessante aqui. Depois que eu fiz essa primeira avaliação, então aqui já é a gente com o scanner. Então DT6 armazenados. Aí muita gente ainda hoje para nesse ponto, né? Então o camarada ele vai lá, verifica o DT6 e já vai testar o componente, né? Então DT6 armazenado, siga os diagnósticos DT6 publicados. Então ele tem lá todo um passo a passo, né? Que muitas vezes deixa o mecânico assim, né? Ele não consegue sair fora da caixa, né? Então ele tem todo aquele passo a passo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, né? E ele não aprende a raciocinar, né? Mas para nós aqui o que interessa é DT6 armazenado e sintoma sem DT6. Então tem casos que eu não vou ter o DTC lá, não é isso? Então aquelas informações preliminares vão ser muito importantes. Então eu fiz a leitura da memória de avarias, verifiquei se tem ou não DTC, tá certo? Isso independe de estar a lâmpada acesa, avisando, né? A gente está aqui, quando a gente fala isso, a gente lembra só da injeção eletrônica, mas a gente está falando aqui diagnóstico de um modo geral, então a lâmpada pode estar ou não acesa, porque dependendo do DTC, no padrão OBD2, ela não vai acender a lâmpada. Então, de acordo com o DTC armazenado, esse DTC, esse código de falha, ele vai me dar uma informação, vai me direcionar. Agora, eu não posso confiar cegamente nesse DTC. Ele é um guia, mas eu não posso confiar diretamente nele. Eu não posso ter, digamos, a fé cega nesse DTC, porque muitas vezes o sistema pode se enganar, tá certo? E gerar um DTC totalmente diferente, ou então baseado em um cálculo aproximado que ele fez, certo? Mas eu não posso também deixar essa ferramenta de lado, ok? E aqui tem sintoma sem DTC. Então, quando eu entro no sistema e não tenho DTC, então eu tenho que partir para onde? Na verdade, que tenha ou que não tenha o DTC, eu devo ir para o parâmetro, ok? Então, o parâmetro vai ser importante. Então, esse é o ponto que muitas vezes esse passo importante ele é deixado de lado. Então eu tenho que ir para os parâmetros do motor, porque nos parâmetros é onde eu vou ver, além do componente, né, do parâmetro em que a falha está gravada, eu também vou ver outros parâmetros também, que tem relação direta. Ok? Então, veja essa imagem aqui. Tá aqui nessa imagem aqui feita com raster, nós temos parâmetros voltados, né, ao controle de combustível, né? Veja que eu estou aqui com temperatura, eu estou com o tempo de injeção, tá certo? Dos dois bancos, que aqui é o motor V6, certo? Estou com as 4 sondas lambda aqui. Então eu tenho a sonda lambda 1, banco 1, a sonda lambda 2, banco 1, sonda lambda 1, banco 2 e sonda lambda 2, banco 2. Tá certo? Tenho aqui o monitoramento, né, do aquecimento, tá certo? Que o monitoramento é feito através da corrente elétrica consumida, tem o fator lambda e tem o ajuste de curto prazo, né, ajuste de curto prazo banco 1 e 2 e ajuste de longo prazo banco 1 e 2, certo? Então, se a gente observar aqui, veja, preste atenção nessa sonda lambda. Então, digamos que nesse veículo, né, só voltando um pouco, nesse veículo eu tinha lá falha na eficiência do catalisador banco 1, ok? Então, se a gente analisar aqui, eu vou soltar aqui a imagem. Ó, eu tenho essa sonda aqui variando, né? A sonda pré-catalisador, a sonda pós-catalisador, veja que ela está com a tensão baixíssima, tá certo? A sonda 1 do banco 2 pré-catalisador está variando bem e a sonda lambda banco 2, tá certo? A sonda lambda 2 do banco 2, ela está acima de 500 milivolts. A sonda, a sonda 2 do banco 1, né, ela está abaixo, bem abaixo de 500 milivolts, tá certo? Bom, qual dos dois bancos está correto? Então eu tenho que conhecer esse parâmetro. Eu estou utilizando a sonda lambda aqui, esse aqui é do nosso treinamento, então esse vídeo já está preparado, né? É um vídeo disponível que eu tenho, que é uma das aulas, certo? Mas isso aí é um raciocínio para diagnóstico de todos os componentes. Então eu tenho que conhecer o parâmetro, como é que funciona aquele parâmetro. Principalmente
aqui no monitoramento do catalisador, que a gente sabe que a sonda lambda ela tem que se manter, né, a sonda lambda 2 na grande maioria dos casos, tá certo? Tem casos que a sonda 2 ela também oscila, então tem que estar atento a isso, tá certo? Então ela também oscila, mas na grande maioria dos casos eu tenho um sensor de oxigênio que ele vai trabalhar ali praticamente linear, né, com a variação muito pequena, dependendo da carga, enfim, mas via de regra ele vai trabalhar linear, né? Então, só que eu tenho os dois sensores do banco 2, aliás, as duas sondas lambdas 2, né, tanto do banco 1 como do banco 2, elas estão trabalhando linear, mas qual das duas está correta? Então eu preciso conhecer esse parâmetro, eu preciso conhecer quem é que me dá essa informação, a não ser, a não ser através de um levantamento e ter esse investimento de tempo para poder conhecer os sistemas, as suas variáveis, né, as suas variações de sistema para sistema, ou então através de um treinamento, né? Porque, ou se eu tiver um colega que tem esse conhecimento, e aí eu fico pesquisando com um e com o outro, né? Ah, já pegou um defeito como esse, como é que funciona? Eu estou com uma falha assim, será que está certo? Aí um dá uma opinião, outro dá outra. Aí se tiver a sorte de pegar um que tem o conhecimento, vai lá e te informa. Aí você, essa aí eu já sei que funciona assim. Então você vai aprendendo, né, na base da troca de informações. Que mais uma vez, não deixa de ser um aprendizado, mas não pode ser a primeira opção. Eu devo um profissional, tá certo? Aquele profissional que dá informação é porque ele normalmente ele investe o seu tempo em treinamento e conhecimento. E aí ele compartilha com o colega porque a gente também aprende quando a gente passa a informação, né? A gente quando pede informação aprende, mas também quando passa na troca de ideias a gente também aprende. Mas voltando aqui para a sonda lambda, a gente sabe que essa sonda lambda aqui, essa informação é que está errada.